Olá, muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Simplesmente Servos e Servas, um espaço para conhecermos uns aos outros enquanto família IBMEA. E nós o fazemos tendo por pano de fundo o texto que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 10, que nos adverte da nossa condição de servo, dizendo: somos simples servos, cumprimos apenas nosso dever. Neste nosso encontro, nossa entrevistada é a Lívia Farias. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, é um prazer de estar aqui. Lívia, fale-nos um pouco sobre você. Bom, meu nome é Lívia, sou filha do pastor Pedro Jorge, esse aqui, e da Arlete. Sou irmã do Leonardo e da Renata, uma feliz tia de 3, Nicolas, Miguel e Eva, cunhada do Paulo e da Emily, sou assistente social por formação e sou missionária por vocação. Seu espaço de atuação em nossa igreja tem sido evangelismo e missões e na área social no Instituto Transformar. Nesse nosso encontro, vamos focar esse espaço de missões. Como você chegou a esse espaço e que experiências têm marcado a sua vida nesse espaço de serviço? Bom, eu recebi meu chamado missionário, eu era adolescente ainda, e desde então comecei a me dedicar, né, a missões e participei de alguns projetos missionários, fiz a minha formação pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e participei do projeto Radical da Junta de Missões Mundiais, quando eu passei pelo campo africano, servi lá durante um tempo, 1 ano e pouquinho, e também fiz uma formação no Centro de Evangelização e Missões, voltada também, né, para essa área de evangelização. E trabalho já como voluntária há muitos anos e, recentemente, ano passado, né, assumi a coordenação do Ministério de Evangelização e Missões. Conte-nos uma experiência marcante do campo missionário. Bom, uma das experiências que mais me marcou, eu servi em Cabo Verde, né, na África, e nós tínhamos um programa de educação pré-escolar, que se chama PEP, e trabalhávamos com crianças até 6 anos. Então, a gente ia desde 1 aninho até os 6 anos. E a gente recebeu uma criança, que eu não posso falar o nome dela, mas uma criança que ela usava uma espécie de cordão na cintura. E quando a criança usa esse cordão, é porque ela foi dedicada a alguma entidade, que seriam nossas entidades aqui, algum Deus, né, que eles acreditam. E essa criança chegou pra gente e ela não sorria. Então, ela ficou alguns meses ali, nós sempre orávamos por ela, e a gente sentia que ela não sorria, ela tinha uma tristeza no olhar, né? E eu trabalhava junto com a Radassa e com a Raquel ali, e a gente sempre conversava sobre ela, e a gente sentia essa infelicidade, digamos assim, né, na vidinha dela. E alguns meses depois, a professora que ficava na sala dela faltou, e eu fiquei lá. E como ela era bebezinha ainda, né, a gente precisou trocar a fraldinha dela. Foi quando eu vi esse cordão. E esse cordão ele é colocado quando a criança nasce e fica ali até que o cordão arrebente, né? Então, algumas crianças elas têm uma marca na barriga, que é uma linha, né? Que é desse cordão. Então, a gente consegue identificar a criança que foi consagrada a alguma entidade no seu nascimento. E essa menininha tinha, e era um cordão ali. E aí, nisso a gente começou a orar para que aquele cordão arrebentasse, né? A gente entendeu que espiritualmente aquilo era algo que tirava a alegria dela. E como o PEP nós ensinávamos também princípios cristãos, a gente sempre orava por ela, juntávamos as professoras e orávamos por todas as crianças e começamos a orar por ela de uma forma particular. E a gente sempre pedia que aquele cordão arrebentasse. Isso era sempre minha oração, né? Que aquele cordão arrebente, que ela seja liberta. Então, um dia a gente chegou no PEP para trabalhar de manhã e nós a vimos sorrindo. Ela veio correndo, sorrindo na nossa direção. E aí a gente ficou, né, muito feliz. Ela abraçou, beijou. E aí a gente ficou assim, o cordão arrebentou. Sim. E quando a gente viu na roupinha dela, na realidade o cordão não tinha arrebentado.
Então, o que Deus falou no nosso coração é que aquilo ali era só um objeto. Ele não dependia daquilo arrebentar para fazer com que ela entendesse a alegria de Cristo, entendesse que ela era amada por Deus. Então, independente daquilo que os pais fizeram para ela poderia construir uma nova história. E a nossa oração começou a ser que ela continuasse entendendo, recebendo o amor de Deus ali, entendendo que ela era autora de uma nova história, que ela recebesse o Espírito Santo de Deus. Então, isso foi algo que me marcou muito, né? Que não é nada físico nos aprisiona a ponto de não podermos ser libertos, então essa alma ser liberta por Cristo, né? Então, conhecendo a verdade nos libertará. Então, não existe realmente nada que pudesse prendê-la mais, mas que ela recebesse uma nova história, começasse a construir uma nova história. Isso foi algo que me marcou muito. Amém. Deus acima de qualquer amuleto. Sim. Né? Qualquer lenda, de qualquer iniciativa, né, de pais que, a partir da sua crença, podem fazer esse tipo de acordo, né, com uma divindade. E é muito rico nós ouvirmos a história de Deus, o Deus Trino, Pai de Jesus Cristo, superando, mostrando o seu poder acima de todos esses objetos ou todas essas questões que são criadas por nós, seres humanos. Uma experiência nesta área de missões aqui com a nossa família Ibemeia. Uma que me marcou muito também foi a nossa ceia de Natal, o momento que a gente viveu na ceia de Natal. E foi um momento amplo, foi a nossa primeira ceia de Natal, acho que quem é mais recente na igreja não viveu isso, foi no ano de 2019, que nós fizemos a ceia na Praça do Meia, né? E foi um dia que tinha uma previsão de chuva, mas não seria uma chuva forte. E naquele dia choveu torrencialmente, né? Choveu muito. E no dia a gente ficou bem apreensivo, porque a gente ficou assim, será que as pessoas vão vir? Será que todo esse investimento que a gente está fazendo, as vidas, éramos mais de 300 voluntários da igreja, dedicados, então tinha um grupo em oração, tinha um grupo cozinhando, e isso foi algo que me marcou muito, esse envolvimento da igreja. Né? Então, eram as pessoas que estavam no grupo de oração, eram aqueles que estavam na evangelização, separando material, quem estava no corte de cabelo, na enfermagem, no banho, separando roupas. Então, existia uma equipe inteira servindo, sentando à mesa com as crianças, e ver aquele movimento da igreja foi algo muito impactante para mim. E, além de ver esse envolvimento todo da igreja, foi a resposta das pessoas que foram lá. Pessoas em situação de rua, que tomaram um banho, que não tomavam banho há muito tempo, que sentaram-se à mesa, e os relatos de que eles se sentiram dignos, eles sentiram que foram enxergados como seres humanos. E isso realmente me tocou muito, porque acaba que a gente, no nosso dia a dia, a gente senta à mesa, o pastor tem falado muito sobre isso, né, da importância de sentar à mesa. E a gente às vezes relativiza muito, né? E como é diferente para eles que comem no chão, recebem a quentinha, mas estão ali no chão, muitas vezes são olhados tortos ou nem são olhados, né? Isso é uma das grandes questões que eles trazem para a gente. Eles não se sentem vistos, não se sentem enxergados como seres humanos, que são alvo do amor de Deus também. Então, eles, quando sentaram à mesa, eles falaram, vocês estão nos tratando como seres humanos, vocês estão nos tratando como família. E esse era o nosso objetivo, sentar à mesa e que eles se sentissem família conosco, né? A nossa família Ibemeia é muito mais do que essa família que está ali dentro da igreja, né? A gente precisa ser família para toda a gente em todo lugar. E isso é sentar também à mesa com aqueles que não são vistos pela sociedade e muitas vezes não são vistos por nós mesmos cristãos, porque a gente relativiza, a gente tem pensamentos, muitas pessoas têm pensamentos que são perpetuados, na verdade, por outros, né? E a gente esquece que nós simplesmente, o que nos difere deles estarem lá foram algumas escolhas que a gente fez, né? Então, eles precisam ser alcançados também. Então, isso me marcou muito. A igreja envolvida num grande movimento que foi família, que foi ser família para aqueles que não têm família. É bom dizer que sentar à mesa é algo literal. Sim. Mesas, as pessoas sendo atendidas na mesa, e com um detalhe, em cada pessoa que era atendida tinha um membro da igreja. Isso, que jantava junto com ele.
O membro da igreja se sentava ao lado, conversava, alguns jantaram no mesmo momento que eles, né? Sim. Então, era esse momento realmente de ser família, não só de servi-los, mas de estar com eles também. Ok. Uma palavra para a família Ibermeyer. Envolva-se. Envolva-se naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, né? A evangelização, ela é uma tarefa de todo cristão. Então, todos nós que recebemos o Espírito Santo temos a tarefa de evangelizar, né? E depende muito, né? Eu sei como você vai fazer isso. É claro que o Senhor tem chamados específicos para cada um de nós, mas todos nós somos chamados a viver Cristo. Então, viver Cristo é servir ao outro, viver Cristo é estender a mão e viver Cristo é propagar esse amor. Então, envolva-se nos projetos da igreja, envolva-se na Missão Bethesda, na Luz na Calçada. Nós temos um desafio, não sei se posso falar já do desafio, pode. Mas é o nosso retorno da capelania prisional e hospitalar. Nós precisamos de pessoas que se envolvam, né, e tenham esse chamado mesmo para se capacitarem e a gente retornar com essas ações também. E nossa equipe de acolhimento, que não é a equipe de recepção, né, que tem esse acolhimento inicial, mas esse acolhimento para aqueles que aceitam a Cristo, que entendem esse chamado nos nossos momentos de culto. Então, para caminharmos juntos, através de estudos, visitas, aquele momento de acolhimento inicial também, para pegar as informações, para falar de Cristo, entregar o nosso kitzinho que está sendo preparado com muito carinho. Então, venha fazer parte também daquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Lívia, muito obrigado por sua participação. Família Ibermeyer, estão diante de cada um de nós os desafios, as oportunidades que temos de servir ao nosso Deus em nosso contexto eclesiástico, em nosso contexto de família. Que este convite, esses desafios encontrem espaço no seu coração e que você possa, conosco, ser uma família que alcança pessoas para Jesus Cristo. Deus nos permitindo, até o nosso próximo Simplesmente Servos e Servas.